Amigos e amigas, ou amigas e amigos, você que é fã do rádio, você que gosta daquilo que a gente gosta também, daquelas vozes bonitas. Hoje nós vamos falar mais de esporte do que de música, até para variar. Uma semana a gente fala de uma coisa, de outra. O importante é que quem vai contar as histórias que você vai apreciar hoje é sempre o dono ou a dona de uma bela voz. Isso é que importa. Nós estamos enaltecendo as mais belas vozes do Brasil nesse projeto do Rádio Centenário, do rádio que já migrou, já começou a migração em várias áreas do Brasil, em vários estados brasileiros, inclusive em São Paulo, a migração do AM para o FM, as emissoras que você estava acostumado a pegar com uma certa dificuldade. No AM você vai conseguir pegar no FM com som cristalino. Quem vai contar histórias hoje sobre uma longa carreira é o nosso querido amigo Tony José Quartarolo. Tony José, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês e falar do rádio. A vida é isso. Depois de uma certa carreira, depois de uma certa quilometragem, a gente tem histórias para contar. E muitas. Isso é que é importante. Então eu vou querer saber, vamos lá para trás. Como começou o garoto Tony José, onde começou, e depois eu vou fazendo as perguntas para a gente ir amarrando as histórias. Vamos lá. Bem, tudo começou, na verdade, na escola. Eu fazia um ginasial na escola Fernando Febrelano da Costa, uma escola industrial em Piracicaba. Eu sou torneiro mecânico formado, por incrível que pareça, sem nunca ter exercido a profissão, nem pensado em ser presidente da República, mas na escola eu tinha uma certa facilidade para a leitura. Daí a escola criou um jogral, a escola criou também algumas pessoas que cantavam. Mas, na verdade, o que eu gostava mesmo era de rádio. E meu pai não tinha rádio em casa. Eu morava, na época, ainda no sítio, né? Então, eu me lembro que, quando criança, eu ia para a beira da casa de um vizinho, ele nem me via, mas eu ia perto da casa dele para poder ouvir as transmissões de futebol no rádio dele, porque eu não tinha. Depois de um certo tempo, meu pai comprou um radinho, a pilha e tudo mais, e a paixão continuou. Lá pelos 16, 17 anos, eu queria fazer rádio. Piracicaba tinha, na época, 3 emissoras de rádio, todas AM, não existia FM lá. Isso era 66, 67, 70, por aí. Aí eu procurei alguma maneira de entrar em rádio, mas não tinha lugar, só tinha fera, e tinha muita gente boa lá, por incrível que pareça. Eu acabei resolvendo ir para a estação rodoviária. A rodoviária só tinha, inicialmente, um espaço para que eu pudesse exercer e educar a voz e aprender alguma coisa aos sábados e domingos, que ninguém queria trabalhar sábado e domingo. Eu encarei, e de graça ainda, porque ninguém ia pagar para um novato. E eu passei 3 ou 4 meses em Piracicaba, na estação rodoviária, anunciando partidas de ônibus. Atenção, senhores passageiros, com destino à estação Júlio Prestes, em São Paulo, com destino a Campinas, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Tatuí, Tietê e por aí vai. No horário exato, a gente dizia, boa viagem, a partir de agora. E todo mundo saía. Depois de 3 ou 4 meses, eu procurei a rádio A Voz Agrícola do Brasil, que hoje é a rádio Onda Livre de Piracicaba. Era uma rádio menorzinha da cidade, mas que dava oportunidades, era uma escola. E eu fui para lá também trabalhar de graça por 1 ano, e a minha função era apenas acompanhar o apresentador do programa. Eu só lia os textos comerciais, que na época não eram gravados nem em acetato, poucos eram em acetato, que era mais caro. E a gente lia a cartolina, Loja Alzequita, Magazine Porta Larga e por aí vai. Depois de 1 ano, surgiu uma vaga e eu fui trabalhar realmente em rádio. Eu tinha um horário para apresentar música e passei a fazer também futebol com o Márcio Terra, num programa chamado Panorama Esportivo. E daí tudo começou. E o Panorama Esportivo, pouco tempo, a gente ficou sem produtor, porque o redator pediu demissão. Aí o Márcio me falou, você redige? Eu digo, vou tentar. Mas eu não sabia nada. Eu me lembrei que eu tinha um irmão que tinha acabado de terminar um curso absurdamente importante na época, datilografia.
batia com os 10 dedos. Esse cara foi para lá e resolveu o problema. Começou a redigir também de graça. Esse cara é o Luiz Carlos Quartarolo, meu irmão. Começou redigindo o Panorama Esportivo em Piracicaba. Depois trouxe ele para São Paulo e a vida seguiu. Mas tudo começou realmente na luta e procurando um lugar, até que a gente conseguiu. Depois disso... Só um pouquinho. Eu fico feliz de saber que você é de uma terra tão profícua, tão importante como é Piracicaba. Eu tenho amigos muito queridos, confesso que não sabia. Talvez você até tenha conhecido o Dr. Olívio Aleone Júnior, uma família muito importante, um médico muito importante, falecido recentemente. Também o Cecílio Lopes, Cecílio Elias. Isso. Cecílio é membro da academia. Tem. O Cecílio hoje tem um site, ele não tem mais jornal, escreve no site, chama-se A Província. E ele continua escrevendo os livros, cuidando da cultura piracicabana, porque o linguajar lá é diferente. A gente fala inglês sem saber. É porta, dinheiro e por aí vai. Conta histórias maravilhosas e tem vários livros editados sobre a história de Piracicaba. Eu tenho aqui no estúdio próximo a mim várias edições, inclusive é um grande homem, é um grande escritor e, para nossa honra, faz parte da Academia Paulista de Jornalismo. Bom, voltando para o Tony, passando por essas intempéries todas, quer dizer, nada de mal ou de ruim ou de negativo por ter começado na TV rodoviária. Era brincadeira de corredor. Não, TV não, era rádio. TV era novidade demais. Pois é, não. E outra coisa, é onde você pode exercitar-se, pode errar e acertar. Não tem muito o que errar, mas tudo bem. Você pode fazer o seu treinamento e não corre os riscos daqueles que estão no ar e falam certas bobagens achando que estão falando maravilha. Então, acho que você começou pelo lado certo. Agora, o que você ainda não me contou, e a minha curiosidade me faz perguntar, esse vozeirão já é de família? Tinha alguém na sua estirpe que já tinha mostrado, ou para o rádio, ou para a música, ou para o microfone, para o canto, enfim, alguma coisa que mostrasse que esse gogó ia dar certo? Olha, eu não tenho lembrança. Na minha família, ninguém que se meteu com rádio, nem com música. Era uma italianada que trabalhava muito, mas cantar mesmo só em algumas reuniões familiares e nada exagerado. Eu achei que tinha uma voz diferenciada, mas nem eu percebi. Quem perceberam foram os professores da escola industrial. Poxa, procura um rádio, procura um coral. Eu tentei coral, mas coral não era minha praia. O negócio mesmo era rádio. Mas eu não tenho lembrança de ninguém na família, não. Acho que começou comigo, sei lá. Mas não sei nem por quê. Outra coisa interessante, um diretor da Bandeirantes uma vez me fez falar, depois ele me falou, poxa, eu queria saber por que a tua respiração não vai para o ar. Eu falei, meu amigo, eu nunca percebi isso. Falei, não, a tua respiração não vai para o ar. Eu falei, eu não consigo entender, mas está tudo certo, vamos em frente. Eu gostaria de saber até para ajudar alguém, mas vamos em frente. Uma fonoaudióloga com certeza sabe direitinho, porque respirar é uma arte. Saber respirar, não é porque todo mundo respira que está tudo certo. Você tem que ter a divisão certa, que nem o fole da sanfona, quando abre e quando fecha. Se você abrir demais ele não fecha na hora certa, você não compõe a música como deve ser feita, e se abrir metade, depois você tem que voltar e abrir tudo de novo, porque tem que entrar ar nela. Mais ou menos, mal comparado, é isso aí. Agora, quanto a você saber respirar, acho que a própria experiência de ler textos e ficar lá com a sua cartolina, ou aquela pastinha que ia girando as fichas e tal. Eu tenho 2 dessas bem guardadas. Eu também fiz minhas bobagens lá pelo ABC no começo da minha carreira, mas só para brincar. Mas, enfim, quem está aqui na Berlinda é você. Quando é que você saiu de Piracicaba e resolveu arriscar o mundo em outros lugares? Bom, eu tentei em Piracicaba a rádio, mas eu percebi que o faturamento era pequeno. Daí eu me meti como vendedor pracista. Eu fiquei 3, 4 anos viajando pelo estado todo, vendendo calçados. É interessante, é uma aventura, eu conheço o estado todo, por esse lado é bom, mas
Então, o rádio continuava no sangue. Daí, um amigo acabou comprando um depósito de bebidas falido na Vila Mariana, na Rua Tutóia, e me convidou para vir vender cerveja. Ele me ofereceu para fazer a Brigadeiro Luiz Antônio, descendo por um lado, subindo pelo outro. No dia seguinte, eu fazia a Paulista, andando por um lado e andando pelo outro, só tirando pedidos. E à tarde, eu não tinha nada para fazer, estava sozinho em São Paulo. Minha mulher, eu já era recém-casado, minha mulher ficou em Piracicaba, e eu encarei essa empreitada apenas para ter algum faturamento. Mas toda tarde eu estava em tudo quanto era lugar, fazendo teste. Até que em 76, estive na Gazeta, o Roberto Petri era o chefe de esportes, o Ataíde Teruel, que depois saiu, virou comandante, diretor de um grande banco em Osasco. O Ataíde era de Santa Bárbara do Oeste. E tinha me ouvido com coisa parecida, mas eu não tinha amizade com ele. Mas ele falou, não, você é conterrâneo. Me levou ao Petro e falou, esse é o cara. Então o Petro marcou um teste, na época tinha teste para entrar. E eu até pensei comigo, poxa, teste de novo? Para quê? A gente já tem uma certa experiência, mas vamos nessa. No teste tinha um negócio maluco, a gente fez teste com 6 pessoas. E tinha um cara do Mato Grosso que tinha uma voz absurdamente fantástica. Mas depois de todo mundo gravar, o Petro falou, não, você fica porque a voz é boa e o ritmo que eu quero também agrada. Daí eu era segundo do Roberto Oliveira, que depois saiu rapidamente e foi para a Tupi, que a Tupi estava revivendo uma equipe esportiva. O Geraldo Bloch também foi para lá. O Roberto Oliveira foi para a Tupi, depois ele foi para a Jovem Pan, hoje ele está parado, está aposentado. Daí eu assumi a Gazeta para valer. Fiquei até 82. Em 82, após a Copa, em 82 eu tinha um novo diretor. O Petro saiu, assumiu o Flávio Araújo, eu no plantel. E precisava de mais um. Meu irmão teve problemas com o 15 de Piracicaba e com o Ripley, que era terrível. Acabou ficando de saco cheio e pediu para sair, veio para São Paulo. Aí me ligou, falou, poxa, tem alguma coisa aí para mim? Na época ele já era repórter esportivo. Daí eu disse que tinha segundo plantão, se topasse, topou, veio comigo, ficou 3, 4 meses, já virou repórter também. E seguiu a carreira dele depois na Record, Jovem Pan e por aí vai. Fiquei na Gazeta até após a Copa de 82. Terminando a Copa, o J. Júnior, um grande cara, sensacional, de Americana, muito amigo, ele era a Gazeta junto comigo. Depois ele foi, antes que eu, fui para Bandeirantes. O Jota foi me visitar, que eu tinha sido operado de apendicite, e o Jota falou, olha, o Rui de Moura deixou a Bandeirantes, o Alexandre Santos está para deixar, ele quer fazer sua TV, e o Darcy Reis quer você lá. Fui conversar com o Darcy na época me ofereceu um bom salário, voltei para a Gazeta, o Flávio Araújo cobriu a proposta, uma grana a mais ainda, eu continuei. Passados 15 dias, o Jota voltou a me procurar, falou, o Alexandre foi direto para a TV, ele já abandonou a Bandeirantes. Você vai para lá que o Darcy quer você, quer conversar de novo. Daí o Darcy me ofereceu algo que era 3 vezes o que a Gazeta tinha coberto. Eu disse ao Flávio, eu não vou negociar, não vou fazer leilão, estou indo para Bandeirantes. Foi registrado em 1º de maio de 83 na Bandeirantes, e a Gazeta só me liberou dia 20. Por incrível que pareça, eu recebi salários de 2 a 20 em 2 lugares. E assumi a Bandeirantes em 83. E em pouco tempo, o Paulo Edson resolveu, ele era o titular, eu era o reserva, ele resolveu sair e foi para a Record, o falecido Paulo Edson, grande alma também, foi para a Record com a equipe dos Osmar Santos. Daí eu assumi a Bandeirante, toquei o barco e acabei ficando na casa até 97, final de 97. Tive uma grande escola, uma super faculdade, tive até um diretor artístico lá muito bom, sensacional, um tal de Luiz Fernando Malhoca, e a vida fluiu. Muito bom. Já que você me convocou, já citou,
eu vou fazer perguntas agora muito mais específicas, até porque você contou tudo rapidinho e eu ainda vou descobrir coisas. O que é ser plantão esportivo? Como funciona isso? Do mesmo jeito que eu já conversei com gente que foi rádio escuta, e tem gente que sabe que existe essa função, mas não sabe o que é. Né? Como é que se capta? Hoje é uma coisa, mas o ideal é a gente contar a história daqueles tempos, das ondas curtas e tal. Então, eu sempre imaginei, ainda ouvinte de rádio, que uma das funções mais difíceis era ser, entre aspas, o rádio escuta do esporte, ou seja, o plantão esportivo que tinha que estar com todas as informações do Brasil inteiro, às vezes de outras partes do mundo, e como captar tudo isso. Fala um pouquinho, com detalhes, pode ficar à vontade, que a gente tem tempo para conversar, como era fazer ou ser o plantão esportivo da Rádio Bandeirantes, da equipe de esportes das mais famosas. Bem, o plantão esportivo você tem que estar atento a tudo que aconteceu e vai acontecer e está acontecendo. Na época não existia internet, tinha teletipo que trazia alguma notícia, mas a gente precisava confirmar muito, porque vinha muita notícia furada. A gente tinha que ouvir todas as rádios. A gente acompanhava muito na época a loteria esportiva, era coqueluche, todo mundo jogava muito, tentando os 13 pontos. A Bandeirantes tinha o mais completo QG de esportes e equipe de rádio escutas. Eram 10 pessoas na época que trabalhavam comigo. Um no telefone e mais 9 ouvindo rádios. Cada um ouvia 2 rádios, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Belém do Pará, Amazonas, Goiânia, Belo Horizonte. Tudo isso era ouvido em ondas curtas. Todo mundo com 2 fones, um cada orelha. E a cada gol que ia saindo, o cara gritava, tem gol no Mineirão, fulano de tal marcou para o Atlético Mineiro. Outro já gritava lá, tem gol em Curitiba, quem marcou foi fulano de tal para o Atlético do Paraná. E isso você precisava prestar atenção também, porque tinha Atlético no Paraná, Atlético em Goiás, Atlético em Minas, era uma loucura. Isso no domingo. Domingo era um dia fantástico, a hora passava que você não percebia cada minuto, porque quando se assustava, já estava encerrando a jornada. Agora, o plantão começa bem antes da abertura da jornada, bem antes do jogo no qual a gente vai cobrir, e acompanha todos os detalhes que, inclusive, falam direto àquele jogo. A classificação, a artilharia, número de gols marcados, número de pontos, qualquer dúvida do narrador no estádio, ele aciona o plantão. Corinthians e Novo Horizontino. O que o Corinthians precisa hoje para se classificar? Precisa disso, disso, disso. E o Novo Horizontino, o que o Corinthians fez até agora? O que o Novo Horizontino fez? Quantos cartões tem o time do Corinthians? Quantos cartões tem o outro time? O árbitro, quantas apitou no campeonato? Quantas deixou de apitar? Quantas expulsões ele acabou fazendo? E o time que lidera, quem vai para a final, quem vai para a semifinal? Contratações, de repente, em pleno andamento de um jogo, você tem, estoura uma bomba aí que alguém está contratando alguém. Você aciona o cara que está no telefone no QG de esportes, ele vai ligar para algumas fontes, ou talvez até para o jogador envolvido na transação, para saber se tem alguma veracidade ou não. Também acontece, e aconteceu comigo várias vezes, uma vez aconteceu, eu estava na Bandeirantes, surgiu uma notícia que o Elba de Pádua Lima, o Tim, um técnico brasileiro, que dirigiu inclusive a seleção do Peru na Copa de 70, ele teria falecido. Seria notícia. Mas a gente não tinha dado essa notícia ainda e todo mundo está dizendo, o Tim morreu, foi pescar, morreu, sofreu um acidente. Eu acionei na época o cara que cuidava do telefone, que era o Reinaldo Miguel Lombardi, irmão do Lombardi, do Silvio Santos, o falecido Lombardi. O Reinaldo ligou para a casa do Tim. Caramba, quem atende? O Tim, o Elba de Pádua Lima. Eu botei o cara no ar. Olá, Tim, boa tarde, tudo bem? Estão dizendo aí que você morreu, rapaz. Ele falou, estou mais vivo que nunca. E aí a vida seguiu, foi muito engraçado. Outra importante, em pleno sábado, a gente estava fazendo um jogo do Santos, um jogo ruim, muito ruim mesmo. O jogo era na Vila Belmiro, o Santos estava mal, cumprindo tabela, estava cansativo até. De repente eu tive uma ideia e falei para o Lombardi, liga para a casa do Pelé, vamos ver o que acontece. O Pelé não falava com ninguém. Não que ele não falava, a assessoria não deixava alguém falar com ele. Então, filtrava.
nós tivemos sorte, quem atendeu o telefone foi o senhor Edson Arantes Nascimento. Aí esquece o jogo, né? O Pelé não falava há muito tempo, ele falou mais de meia hora e o jogo continuava 0-0. Saísse algum gol, alguém falava, mas a visão do Pelé era mais importante. Isso funcionava bem. E com essa história de acompanhar notícias e tudo mais, depois de um certo tempo, o Fiore me permitiu que tivesse um programa de manhã, que começava às 9 e até às 15 horas, o show do domingo, que era só bate-papo e só entrevista. A gente buscava jogadores, técnicos do Brasil em várias equipes, ex-jogadores, conversava com o mundo. Às vezes fazia ponte. Teve uma entrevista realmente trabalhosa, mas o Baltazar, que era ídolo da Espanha, um atleta de Deus, um ex-jogador, fez um grande trabalho lá, como fez no Grêmio também. De repente, o Baltazar, um dia, estava conversando com o José Macio, o Pepe, que era técnico do Yokohama, no Japão. Foi muito engraçado, muito interessante. O mundo era pequeno, a gente fazia coisas maravilhosas. Assim como um dia, um domingo de manhã, o final de ano, não tinha muito assunto, porque o futebol estava parado. Eu falei, Lombardi, vamos tentar um negócio diferente? Liga para a casa do Tom Jobim. Meu Deus, demos uma sorte danada, porque o Tom Jobim estava acordado, olhando a paisagem, inspirado, de bom humor. Olha, deu uma conversa de 40, 50 minutos. Falamos de música, de futebol, da vida, que ele era uma bela cabeça, grande alma. Foi sensacional. Outra vez o Lombardi... Diga. Não, completa e eu falo depois. Outra vez o Lombardi conseguiu ligar para a casa de uma modelo que era, na época, uma das mais famosas, Luma de Oliveira. Nossa. Muito bonita, Tomás, desfilando em carnaval, tudo mais. Ligou para a casa da Luma, ela estava bem humorada, acordou no domingo, 10 horas da manhã, e o papo vai, papo vem, de repente ela deixa todo mundo doido. Ela falou, você aguarda um minutinho só? Pois não, fica à vontade. Não, é porque eu preciso pôr roupa, acabei de acordar. E nessa hora a gente ficou chateado, porque o rádio não tem imagem. Não tinha, agora já tem. Agora tem. Tem um arremedo de imagem. Tony, pensando no século XXI, com todas as facilidades, essas planilhas eletrônicas, situações em que o próprio sistema providencia soma, subtração, ou seja, basta programar. Como é que vocês, para não se perderem, conseguiam fazer uma planilha do tamanho do quê, para poder ter todos os jogos anotados, pontos ganhos, pontos perdidos, quantas partidas já foram jogadas, quem está mais para frente, quem está para trás? Eu falo isso porque meu pai, que sempre foi um grande palmeirense e era perito em contabilidade do INSS, ele se divertia ouvindo a Rádio Bandeirantes, sempre foi fã da Bandeirantes, legal, e anotava as coisas que ele achava importantes do time dele. E era um pouquinho daquela planilha que provavelmente vocês desenvolviam para falar de todo o campeonato. Conta um pouquinho de como era essa facilidade ou dificuldade, como é que era painel, era lousa, era quadro negro, como funcionava a coisa? Não, era papel mesmo. A gente separava a planilha das duas equipes que estariam se confrontando, mas isso era revisado, revisado. Não se fazia sozinho, porque a chance de errar sozinho é maior. Então, alguém sempre dava uma revisada. E, da segunda-feira, revisava tudo de novo e deixava pronto para a próxima jornada, que ia mexer em todos aqueles números de novo, né? Agora, a classificação era separado. Por quê? Porque a classificação ia mexendo, ia se alterando de acordo com os resultados que iam acontecendo. Era tudo improviso. Agora, que existia erro, também existia, mas a briga era para ter o menor número de erros possíveis. E a gente acompanhava isso dia a dia, acompanhava tudo, não tinha jeito. E eram 3, 4 cuidando disso. Eram pastas e mais pastas, e era muita coisa, muito material. Hoje eu sinto que se eu tivesse, na época, um computador, o trabalho talvez fosse muito, 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 muito facilitado. Era tão difícil que você não tinha condições de conversar nada além do futebol. Você não tinha condições de falar bom dia, boa tarde. Se aparecia algum amigo na porta, ele te dava um alô só e ficava por isso. Você não conseguia nem falar, oi, tudo bem? Você está bem?
você tinha que ficar focado no que estava acontecendo. E ouvindo o cara que estava narrando a transmissão, o Fiore Gilhote estava lá narrando, de repente ele pedia: e se acontecer isso, o que acontece? Você tinha que ter a resposta na ponta da língua, não tinha jeito. O comentarista, no comentário dele, você pensa que durante o comentário do estádio, alguém pode ir ao banheiro, pode ir tomar água. Não dava, porque no meio do comentário, o comentarista podia perguntar: o regulamento diz o quê nessa situação? E você tinha que ter a resposta ali. Normalmente você tinha, isso já estava decorado, não precisava nem ler. Mas a planilha era monstruosa, não era feito por um só, mas tinha que acompanhar tudo, não tinha jeito. Não tinha jeito para se desgrudar daquilo. Só quando o jogo terminava, aí ficava tudo fácil, era mais meia hora de repassar a classificação, artilharia, resultados do Brasil inteiro e até terminar a jornada. Curiosidades pessoais, embora alguma coisa eu tenha acompanhado, eu fui algumas vezes, como a minha folga era de domingo, única, exclusivamente, e eu dava aula na faculdade, ainda tinha o prazer de dirigir a emissora, fosse ela a Bandeirantes AM/FM. Às vezes eu estava numa outra emissora, mas a carreira foi longa, são 51, quase 52 de carteira assinada. Como é que você entrava, duas perguntinhas numa só. Para você entrar no ar, você esperava o locutor parar a respiração ou você colocava um sinal eletrônico? Essa é uma pergunta. A segunda, aquele sinal eletrônico, não o dos 15 minutos, que é tradicional no Grupo Bandeirantes, mas aquele sinal eletrônico que marca o tempo de jogo, como é que você operava? Quem operava? Era automático? Não era? Como funcionava? Vamos lá. Aquele sinal eletrônico, assim que começava o jogo, se dispara o cronômetro. Eu tinha um cara que ficava do meu lado só para tocar, a gente chamava aquilo de gaguinha, porque era dois toques, plap, plap. Cada 5 minutos ele tocava. Dos 40 aos 45, ele tocava de minuto em minuto, de acordo com o cronômetro. Se o tempo passasse disso, daí continuava tocando de minuto em minuto. Porque o jogo pode ter mais que 45, o tempo é prerrogativa única do árbitro. Isso ainda não mudou. O árbitro pode dar 60 minutos, se ele quiser, e todo mundo vai cumprir. O relógio dele é o que manda. Ele pode dar até menos tempo, também é uma prerrogativa dele. Só o árbitro pode marcar o tempo de jogo. Isso era feito lá. Quanto à entrada no ar, se fosse um negócio muito urgente, a gente, na respiração do narrador, a hora que ele narrava, e a bola saiu pela linha de fundo, a gente chamava Fiore, daí ele entregava. Se fosse uma informação de gol, a gente apertava um botão que disparava um cartucho, cartucho também é um negócio antigo, né? Disparava um cartucho na central, na mesa de som, e era aquele sinal característico de gol. O narrador, na primeira oportunidade, chamava e a gente informava e segue o jogo. Olha, só para... Já que você disse que é uma coisa antiga, olha, o cartucho é isso aqui. Eu sei. É uma fita... eu já mantenho aqui perto de mim, porque vira e mexe a gente precisa falar alguma coisa. É uma fita, é um sistema concêntrico aqui, não há ponta, há uma emenda aqui atrás, e a hora que você coloca no cartucho, ele imprime um sinal eletrônico, que é a marca do começo. O resto é o que está... Então, se você pode ter um cartucho de 30 segundos para caber um comercial, você pode ter um cartucho de mais duração para uma música inteira, ou então coisa de 5, 10 segundos. Dependendo daquele tempo, porque ele tem que ter a chance de voltar para o ponto e ficar à sua disposição na próxima sequência que você vai operar. Muito legal. Eu peguei ainda o gravador no interior. Eu trabalhei com um gravador de rolo que não usava fita, era um tipo de arame, um negócio bem arcaico, bem antigo mesmo. Sim. Eu só vi no interior, aqui já não tinha visto mais. Os primeiros foram exatamente isso. Sistema. E transmissão, a gente no interior, a gente pedia linha para a concessionária de telefonia e eles reservavam uma linha. De repente, essa linha tinha problema. A gente pedia um telefone emprestado nas imediações do estádio, subia no poste, emendava nossos equipamentos nessa linha e transmitia para essa linha emprestada, que era muito barato e o cara nem cobrava.
Aqui em São Paulo já era feito, quando era no exterior, por satélite. Caso contrário, também tinha uma linha já instalada no Pacaembu, no Morumbi, nos principais estádios, nas principais cabines. Depois eu já peguei uma época, depois de 90, 90 e poucos, que não existia mais viagem para operador de som. Qualquer lugar que você fosse tinha uma liberdade da concessionária local e colocava à disposição um técnico, você apertava o botão, estava falando, alô, São Paulo, estava no ar, simbora. Facilitou muito. Naquele começo, muita gente confundia o LP, o long play, com a LP. Um era feminino, o outro era masculino, e cada um queria dizer uma coisa. O disco de vinil, como se conhece hoje, era o LP, de 12 polegadas, e também tinha a LP, que podia ser linha privada ou linha permanente. Sim. Existia alguma diferença? E como é que era montado esse esquema? As emissoras locavam cabine e automaticamente uma linha era destinada, ela tinha que pedir uma linha para cada estádio, porque ninguém podia adivinhar qual é o jogo que ela queria transmitir. Como é que funcionava isso? Quem cuidava disso? Aqui sempre tinha uma assessoria no Departamento de Esportes que pedia as linhas. Pede a linha para tal lugar, quando não era no Morumbi ou no Pacaembu, que a gente tinha uma linha permanente na cabine. Fora disso, a gente tinha que pedir linha para tal estádio, e se fosse aqui no estado de São Paulo, no Brasil, não era difícil, a não ser em jogos de decisão. Mas jogos normais, sempre você conseguiria cabine fácil, e não era alugado, não, era cedida pelo estádio ou pelo clube do mandante. No exterior, tipo a América do Sul, principalmente, você tinha que pedir uma cabine e, ao mesmo tempo, na época, era a Embratel, você tinha que pedir a Embratel uma linha para esse estádio. E, por via das dúvidas, gastava-se o dobro, mas para evitar que essa linha caísse, tivesse ronco, tivesse impedância, tivesse algum problema, a gente pedia logo dois circuitos. Então, você usava uma linha e tinha outra disponível. E aconteceu várias vezes da linha realmente não ter condições de uso, com ronco, com barulho, com muita impedância, e não conseguir se acertar. Daí se usava a linha que a gente tinha pedido sobressalente. E resolvia. Mas no interior, a cabine era liberada pelo clube. Numa decisão, você tinha que pedir com antecedência, porque todo mundo queria fazer a decisão. Daí, ou você transmitia no meio do público, dava um jeito, mas a cabine era sempre uma cabine pequena, e eram poucas também, né? Então, botava 2 caras numa cabine só, era uma loucura. Mas funcionava. Para você que está acompanhando mais essa interessantíssima história dos bastidores de rádio, esse é o propósito das nossas conversas na série Vozes do Brasil, não é só trazer a pessoa de voz bonita, é o conteúdo que ela tem para contar, porque a gente não sabe o que acontece dentro de uma cabine ou dentro de um estúdio, enfim. Agora, essas curiosidades, algumas coisas eu sei, mas sempre tive curiosidade de saber como é que funcionava, e outras eu realmente nunca trabalhei o esporte especificamente, fiz reportagens na rua, fiz reportagens artísticas, mas a área do esporte sempre foi uma grande curiosidade. Por vezes, ouvindo uma música numa emissora de rádio do estilo, vamos dizer lá, falar dos anos 70, radiodifusora, Rádio Excelsior, eram rádios eminentemente... A máquina do som. Exatamente. Eram rádios que só tocavam música, tinham uma outra fala para identificação da música, e só. De repente, entrava alguém discando, porque era, vamos falar do analógico, nós estamos falando lá de trás. Não era nada digital, então, e o telefone também não era de teclas. Então, o que acontecia? As pessoas colocavam o dedo no disco telefônico e iam girando. Às vezes, este som saía no meio da música. Isso acontecia também no esporte, uma linha cruzada? Muitas. Muitas vezes aconteceram com coisas engraçadas, absurdas. E muitas vezes ligava pensando que estava falando com alguém ou queria encontrar alguém que estava procurando, sim. Esse cruzamento era com uma linha
ou permanente, ou o privado, uma Linha linha privada, linha contratada para permanente. isso, né? É. Como é que Era vocês se com- viravam quando não tinha a segunda linha? Quando não tinha segunda linha, meu amigo, aconteceu de tudo. Teve uma transmissão na Bandeirantes, torneio de Toulon, onde o Seu Maravilha narrou o primeiro tempo e a voz dele só foi para Goiânia. Aqui em São Paulo não chegou de jeito nenhum. A gente passou 45 minutos, como se diz no rádio, enchendo linguiça, falando do jogo que estava em andamento, dando outras informações e anunciando que a qualquer momento o Seu Maravilha volta de Toulon com o jogo no Brasil, torneio de Toulon. E a transmissão dele só veio para o Morumbi no segundo tempo. Aí com um som cristalino, maravilhoso, a Embratel resolveu o problema. Ele chegava ao Brasil, mas chegava a Goiânia. E aqui chegava mal e cheia de ronco a transmissão de Goiânia. Também não servia. Mas a gente ainda já está num caminho melhor, porque os velhos amigos de rádio contam que até na Copa de 58, 60, era pior. Eles iam para o exterior, ligavam para a rádio aqui em São Paulo, transmitiam o jogo e iam para o hotel aguardar um telegrama para saber se a transmissão saiu ou não saiu. Muitos jogos narrados no exterior, principalmente a seleção brasileira, o sol não chegou ao Brasil, por incrível que pareça. Quer dizer, nós já estávamos no lucro naquela época analógica. Hoje está muito mais fácil, né? Uma curiosidade também desta coisa assim chamada bastidor. Muitas pessoas do grupo do esporte, da equipe esportiva, ficavam torcendo. Será que eu vou para a Copa do Mundo? Será que eu vou ser convocado? De um lado, os jogadores ficavam bastante preocupados e interessados em saber se iriam ou não. E do outro lado também, as pessoas que trabalhavam no jogo. O plantão esportivo era sempre presenteado com a estada em São Paulo. Ele não tinha por que viajar, ou tinha. Ele não ia receber aquela bolsinha com dólares para poder pagar as suas despesas alhures. Ele não ia receber os valores da conta telefônica, porque se ele não pudesse fazer ligação a cobrar, e isso era complicado em alguns locais, ele levava um dinheiro para comprar. Hoje é um cartão telefônico, mas antes ele tinha que fazer acordos ou conseguir um tipo de ligação com a companhia local, e às vezes nem falando a língua, porque os estádios eram cada hora num lugar. Como é que funcionava isso? E o cotovelo ficava chateado ou não pelo plantão esportivo não viajar? Olha, eu conheci muitas situações que alguns companheiros ficavam torcendo. Acho que eu vou para a Copa. Eu, sinceramente, não tive isso nunca na minha cabeça, porque eu sabia que a função do plantão é mais local. O narrador de uma Copa, se você analisar friamente, hoje as emissoras estão percebendo, também não faz muito sentido ir para a Copa, porque você vai para a Copa, a posição do comentarista, você compra uma ou duas. Então, vai o narrador e o comentarista em jogos do Brasil. Outros jogos se transmitem de uma cabine do centro de imprensa. O repórter fica no centro de imprensa porque ele não entra, não tem repórter em estádio. E o plantão fica na sede da emissora, que ele tem muito mais tranquilidade, muito mais informação e pode fazer um trabalho melhor. Eu nunca tive essa ilusão de ir para a Copa do Mundo. Eu sabia que era muito difícil. Não vou dizer para você que gostaria de ter ido, mas eu sei que não funcionava e era custo só. Depois da Copa, muita gente queria ir para a Copa também para ter uma grana a mais, porque os dólares que se levavam, as diárias eram pagas em dólares. Muitas equipes, eu não vou dizer nome, mas muitas equipes em Copa do Mundo usavam o hotel como um restaurante. Tinha muito repórter aí que cozinhava no hotel exatamente para não gastar nada da verba. Mas após a Copa, algumas rádios, e a Bandeirantes foi uma delas, pela audiência conquistada, pelo faturamento da Copa, pelos gastos que não foram exagerados, era tudo controlado, após a Copa tinha um jantar, tinha um brinde, uma grana a mais para todo mundo. Quem economizou na verba tinha uma grana maior. Quem ficou aqui tinha uma graninha também, mas com a satisfação de ter feito um trabalho bom,
um trabalho importante, tinha que ficar muito mais ligado, que era mais importante, era mundial a coisa, mas você dormia em casa, você jantava em casa, pelo menos, dependendo do país, né? Dependendo do horário dos jogos, porque o fuso horário às vezes te mata também, mas estava certo. Isso nunca me deixou preocupado, não, se eu vou para a Copa, não vou para a Copa, não tive essa ilusão, não cheguei a esse ponto, isso não me comovia. Mas conheço histórias de muita gente que brigava para ir para a Copa, alguns até foram, e eu não tenho nada contra. Mas eu acho legal você ficar em casa, não, faz o teu trabalho na boa, sem problema, cabeça fria, e deixa a bola rolar. Hoje, não vou dizer que a modernidade trouxe o off-tube, ela consagrou. O off-tube sempre existiu em situações em que não era possível fazer a transmissão direta, ou então por economia, dependendo da emissora, dependendo do dono da emissora. Ele dizia, olha, vamos economizar, esse jogo não é tão importante, não vamos dar ninguém viajar, eu não tenho permuta, não vou colocar uma passagem aérea comprada, até porque é tudo feito em cima da hora e o custo é maior do que aquela passagem que você compra com 1 mês, 2, 3 de antecedência, enfim. Tem regras do jogo dos dois lados. O off-tube era uma coisa que incomodava o profissional, não no seu caso, porque você tinha que trabalhar trancado, né? Quando muito com um aparelho de televisão, sabe-se lá de 14 ou 18 polegadas, ou 21, se tanto, né? Era o que sobrava, ficava para o plantão, e eventualmente uma televisão um pouco maior. Não estou falando da tela plana ainda, estou falando daquele tubo imenso que lembra os velhos computadores e tudo mais. Como é que como foi esse começo e depois a consagração do off-tube? E se você quiser explicar o que é o off-tube também, para quem está vendo a gente, mas não é diretamente ligado ao esporte, ao futebol ou à tecnologia, fique à vontade. Off-tube, na verdade, é um jogo narrado do estúdio. São sinais sonoros que se usa, praticamente dando um colorido, como se tivesse uma plateia enorme. O jogo é narrado do estúdio na frente de uma TV, hoje com uma tela maior. No meu tempo de plantão, a minha TV era tubo e era um colorido desbotado, digamos. Mas a gente pouco usava, a gente usava mais rádio, mesmo ouvia a rádio Brasil inteiro. O off-tube, os narradores e os comentaristas, repórteres também, ficavam chateados porque eles estavam acostumados a viajar. O pessoal da técnica, que viajava muito também, da técnica externa, também ficaram sentidos, porque de repente não se viaja mais, o salário deu uma diminuída, o salário não, né? A verba diária não existia mais, e os caras passaram a narrar do estúdio e você não tem também toda a informação, como a cor local que você teria se tivesse realmente no estádio onde o jogo está sendo realizado. Isso começou na década de 90, por aí, todas as rádios passaram a fazer off-tube adoidadamente. Tinha até um estúdio na Bandeirantes que a gente apelidava de estádio, não era estúdio, porque todo off-tube era feito de lá. E todo mundo fazia off-tube. Depois que eu deixei a Bandeirantes, eu fui para a Band FM e a gente fez algum off-tube, sim. Só que a gente usava, para ter a cor local, pelo menos o repórter viajava com antecedência e estava no local do jogo. E para mostrar que a gente estava lá também, e era verdade, ele era orientado a ouvir torcedores, ouvir jogadores, ouvir dirigentes do clube local também, para mostrar exatamente que estava lá, quando a maioria não tinha lá nem repórter. E o off-tube é isso, é narrado no estúdio. Isso virou uma normalidade hoje, algo tão normal, que até a TV, que ia para tudo quanto era evento esportivo, Fórmula 1, futebol, decisões, tudo mais, a TV hoje não vai ao estádio, mas nem em São Paulo. Algumas rádios também não fazem direto do estádio, nem do Pacaembu, fica no conforto do estúdio. Vai o Pacaembu, o repórter e tudo bem. Mas o off-tube funciona. Você perde um pouco da cor local e de algum acontecimento de última hora. Mas se você conseguir mandar um repórter ou
contratar um repórter local para fazer um freelance daquele jogo apenas, para aquela rádio, também funciona. Mas é a sequência. Você tem que ver custo e benefício, né, Marioca? Sim. Sem dúvida nenhuma, quando você monta uma estrutura de futebol, você tem que começar pensando no dinheiro. Quanto vai entrar, quantas cotas de patrocínio você vai vender e o que aquilo pode bancar, né? Em geral, comenta-se que a primeira cota paga a conta, mas nem sempre isso acontece. Dependendo da situação, principalmente quando é internacional, você precisa de 2 cotas para pagar a conta. Depois você tem os custos diretos e indiretos, porque tem gente trabalhando na emissora que não viaja, que não tem nada a ver, mas está mantendo a emissora em pé. A iluminação, a água, o cafezinho que se toma, tudo isso tem que ser computado, né? E daí para frente, na terceira cota, começa o alívio, aí você tem um pouco de lucro, na quarta, talvez, você pague todas as contas e já tenha alguma coisa extra para gastar nas próximas ou para investir, e assim vai. Mas, de qualquer maneira, esse lado comercial também é bastante importante e é extremamente, não só importante, ele é definitivo para você manter ou não uma programação, um programa, e etc, etc. Quantos deles param no meio do caminho porque não tem mais patrocínio? O patrocínio realmente é o que define uma série de coisas. Feliz ou infelizmente, a gente é escravo, né, do vil metal, sem dúvida nenhuma. Tony, dinheiro não dá. Claro. Dinheiro não dá. Não vai, não dá, não rola nada, né? Por isso é que a tentativa de economizar ou de minimizar custos, às vezes uma coisa é a economia, ela pode ser porca ou não, e outra coisa é você diminuir os custos e manter. Tem até uma brincadeira que o pessoal costumava fazer nos corredores e ir na concorrência, falar, os caras estão falando que estão transmitindo direto de... Ou então até um erro que ficou consagrado, o desde. Estamos falando desde não sei o quê. O desde é uma questão de tempo, onde começou e até onde vai, né? Agora, é uma expressão que, se não me falha a memória, é um galicismo, porque do mesmo jeito que você usa palavras traduzidas ou expressões idiomáticas traduzidas, às vezes você traz para a sua terra, para a sua língua, uma expressão que lá fora quer dizer uma coisa e aqui a tradução não é exatamente essa, né? Tem 2 ou 3 coisas que são típicas no rádio, a gente até ensina isso na faculdade, o desde é uma delas. Agora, tem truques que o rádio utiliza e que não são mentiras. Por quê? Se eu disser para você, estamos transmitindo diretamente do estádio D, ele não está lá, todo mundo sabe que ele está off-tube, fora do tubo de imagem, então ele não está no local, ele está transmitindo porque ele está vendo. E como é que você percebe isso? A emissora que está transmitindo teve um piripaque qualquer, tecnicamente falando, e a imagem escureceu. E aí, como é que você faz? Como é que você se vale? Do rádio de quem? Não é? Tem que encher linguiça, como você falou. Já aconteceu isso com você? Já. E é inevitável. De repente você fica sem sinal. O sinal cai na emissora que estaria transmitindo. Aí, meu amigo, você tem que revisar todas as informações, como é que esse time chegou até aqui, o que ele pode fazer, e aciona o comentarista, e aciona o plantão, e aciona o narrador. Felizmente, as coisas voltam meio rápido, a imagem volta meio rápido. Ainda bem, senão você tem que encerrar a transmissão, não tem jeito. Ainda continuando com essa brincadeira dos corredores do rádio, quando você fala que você está transmitindo direto mas estamos ao vivo pode ser que seja verdade, pode ser que não, porque se você, como disse o Tony, tem o repórter no local, ele está realmente falando de lá. Nós estamos transmitindo de lá. Que a equipe, que o narrador esportivo, que outros repórteres que eventualmente entrem para falar de outras informações, que o plantão, que o comentarista esportivo estejam no local. Então, há truques, né, que vocês falam de um jeito ou de outro e não estão mentindo, mas passam a sensação de que estão diretamente ligados. Estamos falando diretamente do estádio D. Pode ser mentira, pode ser verdade, porque você não está no local, mas o jogo se realiza
naquele momento, no tal local. Não é isso? É verdade. E se você tiver um repórter lá, queira ou não, você está falando de lá também. E está passando as imagens que você está acompanhando, detalhes que você está acompanhando. E a dúvida que o narrador tiver, o repórter vai dirimir rapidamente. Ele está no local, não tem problema nenhum. A gente não deve mentir, eu acho que é muito importante a gente ter essa... A gente, que eu digo, é o rádio. Né? Enquanto participante do rádio, quanto menos mentira você disser, melhor, e quanto mais transparente e verdadeiro. Agora, que você for, melhor também. Agora, você não é necessariamente obrigado a dizer, nós não estamos no campo, nós estamos transmitindo de um estúdio. Não, isso não é necessário. Você tem situações que você fala, estamos direto de, estamos falando com, estamos com o nosso repórter, etc, etc, e a coisa passa. Tony, nós temos, infelizmente, 10 minutinhos de programa, o que ainda permite conversar sobre muita coisa. Não uma conversa tão longa e gostosa como você teve com o Pelé e com a Luma, já citados no começo do programa. Mas, de qualquer forma, mais algumas, está muito gostoso esse lado das pipoquinhas que você vai soltando sobre essas curiosidades. Conta alguma coisa que você ainda se lembra, que foi hilário, que mexeu, que deu pano para manga, ou no comentário, ou nas risadas internas, naquela coisa de ter que segurar um pouco a gargalhada diante do microfone, coisas suas ou de colegas. Olha, teve um jogo do Santos no Rio de Janeiro, o Santos estava numa fase danada, estava mal, pagamento atrasado e tudo mais, e a presidência na época castigou os jogadores, botou todo mundo num ônibus para enfrentar o Botafogo lá no Rio de Janeiro. O pessoal acabou aceitando, de mau humor, mas aceitaram. Foram para lá, o jogo começou antes, meia hora antes, o jogo terminou antes também, e para lá acompanhar o jogo foi um repórter nosso, falecido Pinheiro Neto, gente boa, era de Santos. E o Pinheiro tinha um jargão no início da entrevista, que ele, na verdade, chegava perto do jogador e perguntava logo, o que eu vou dizer lá em casa? E ele fez essa pergunta para o Alfinete, quando o Fiore passou para ele, ele falou, Fiore, que acabou, o Santos perdeu. Entrou na roda, perdeu de 3-1, Fiore. Ele chegou no Alfinete e falou, o que eu vou dizer lá em casa? Aí foi muito engraçado. O Alfinete falou, Pinheiro, é fácil. Você disse que o jogo foi uma caca, a viagem foi uma M, o time não jogou porcaria nenhuma, pode dizer tudo isso. O narrador reassume do Morumbi e o falecido Fiore fala, Deus do céu, torcida brasileira, ele está nervoso. Outra importante, engraçada também, a estreia de um português que jogava bola, muita bola, um tal de Jacinto João, era de Portugal, foi contratado pela Portuguesa. Ele estreou no Canindé e foi expulso com pouco tempo de jogo. Um repórter foi correndo. Normalmente existe uma regra para a gente não entrevistar jogadores expulsos, que normalmente eles estão de cabeça quente, estão irritados, e pode sair alguma coisa exagerada no calor da disputa, né? O repórter João Zaforlim correu até o Jacinto João, que era uma figura central da estreia dele, e perguntou, Jacinto João, o que aconteceu? Não, o árbitro me chamou de filho da puta e eu disse que filho da puta é ele. Foi muito engraçado. Curioso é que a gente não espera esse tipo de resposta. Jamais. Não está previsto jamais. Isso. Também. Não está pensando nisso e, de repente, você não está prevenido para sair. Ou você tem jogo de cintura ou dança. Na Copa de 90, na Itália, o nosso técnico era o Lazzaroni. Um cara que conhece um pouco de futebol até, mas fez caca demais. Sebastião Lazzaroni. O Brasil perde a Copa e está eliminado e vem embora. Fiore Gilhote, no encerramento, se empolgou. Esse é um problema de uma seleção que tem um técnico que tem M na cabeça. O Fiore se exaltou. Foi engraçado. Essas coisas acontecem, a gente tem que estar prevenido. Hoje até se permite dizer certas coisas no rádio,
o sujeito fala que tem horário para isso ou tal, mas já não existe mais a preocupação com quem está ouvindo o rádio. O cara fala coisas, até é possível que na casa da gente, que dentro do ambiente que está sendo ouvido a transmissão, as pessoas usem esse linguajar, mas de qualquer maneira sempre pode haver alguém que não goste, e é esse que você tem que respeitar exatamente quem não gosta do baixo calão ou de palavras que são usadas em guetos, em turmas, ou seja, quando você não está falando com uma multidão e tudo mais. Tony, chegamos nos estertores, como vocês diziam, né? Antes de fecharem-se as cortinas. Eu quero que você conte o que é que você faz atualmente, se você está propenso a continuar no rádio, se alguém que esteja vendo a nossa conversa fala, poxa, faz tempo que eu não vejo esse cara, onde é que ele anda? Ele não anda, de repente. Ele está disponível para trabalhar? Como ficamos? O que é que você vai dizer lá em casa? O que eu vou dizer lá em casa? Depois da Band FM, eu saí em 2002, dei um tempo com rádio, fui para a capital em 2011, fiquei até 2014, e daí parei com o rádio. Fiz alguma coisa em Piracicaba, na Rádio Onda Livre, mas tinha que ir e voltar, é complicado. Eu estou parado com rádio, estou aposentado, muito bem aposentado, os filhos criados, são 5 netos, que são a alegria da casa, os 4 filhos estão encaminhados, todos casados, sobrou eu e minha mulher só, mas estamos muito bem, vacinados, isso que é importante, vacina já e vacine mesmo. E a paixão pelo rádio não acaba. Se aparecer alguma coisa em rádio, e hoje a minha preocupação é fazer rádio de repente seria interessante para se sentir útil para alguma coisa. E o rádio mudou muito, mas a gente sabe fazer rádio, não tem problema nenhum. Eu estou disponível. De repente, a gente se diverte um pouco mais. Rádio, para mim, sempre foi muito divertido e apaixonante. Fazer rádio é sensacional. Você sabe disso. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu costumava dizer, ou até passar para os meus comandados ou futuros, quando o sujeito saía da escola, ia falar, olha, eu queria fazer um teste, tal, você tem alguma experiência? Não tem, mas eu gosto de rádio. Eu acho legal, até porque o componente, se não o principal, é gostar dessa coisa. Não é só a vaidade, não, quero falar no rádio, quero ser visto, ouvido, isso é outra conversa. Mas quando você sente que você tem o que dar para as pessoas, o que passar para as pessoas, que lá dentro a comunicação está embutida, mas ela tem conteúdo, isso é extremamente importante. Aí eu dava uma redação para fazer, porque na redação você vê tudo. Se a pessoa pensa, se ela tem conteúdo, se ela estudou, se ela não estudou, se o português é correto, se vamos correr risco no ar. E o tema era esse, fazer rádio é mexer com a emoção das pessoas. Todo mundo ia lá para Marconi, passava por o nosso querido e considerado descobridor do rádio no Brasil, que na verdade não foi, quem foi o Roquete Pinto, eu estou citando, mas muita gente acha que foi ele que descobriu. Não, ele fez a primeira emissora em 1923, mas quem trabalhou para que o rádio pudesse ser brasileiro não apareceu. Depois de morto é que ele teve um pouco de atenção, e ainda hoje tenta se mostrar que o padre Roberto Landel de Moura, ou Landel de Moura, não se sabe exatamente qual é a pronúncia correta, porque não se conhece ligações dele, mas era tido como louco, imagina, lá onde ele trabalhava, o cara doido, padre, fica mexendo com ligações eletromagnéticas, mas é possível, a gente não tem a possibilidade de cotejar datas, porque não se comunicava, né? Quando o Marconi fez lá, quando o padre fez aqui, e ninguém podia dizer, ninguém podia aparecer, não, acabou não saindo. Mas nós temos aqui um cultivador, que foi o padre Landel de Moura, e o nosso Edgar Roquete Pinto, o médico, também teve, e por isso o Dia do Rádio, correspondendo a 25 de setembro, data do nascimento do nosso querido Edgar. E eu ainda tive a sorte de estudar com Vera Roquete Pinto, neta
legítima, né? A filha dele parece que ainda está viva e a neta também. Então, a gente tem muito que comemorar. Tony, obrigado pelo seu tempo. Quem quiser o Tony José na sua equipe ou para fazer qualquer tipo... A bagagem que o homem tem não é mole, hein? Além das histórias, tem bagagem, eles conhecem. Está à disposição. Qualquer coisa, você fala com o empresário dele aqui, meu nome está na tela, você entra no canal do YouTube e a gente vai conversar. Tony, obrigado. Brincadeiras à parte, foi muito legal aprender com você, conhecer um pouco mais da sua carreira, da sua vida e saber que você teve o seu começo nessa terra tão linda e tão querida por mim, especificamente, como que é Piracicaba. Para terminar, uma pergunta para você. Uma equipe pode marcar 2 gols sem que o adversário toque na bola? Puxa, justamente você me pega no momento, não sei nem o que dizer lá em casa, mas acho que não. Pode. Pode? Pode. Como? Por quê? A equipe marca o primeiro gol aos 45 do primeiro tempo, o jogo termina o primeiro tempo, faz-se o intervalo, a equipe dá a saída e marca o segundo. É verdade. Falta de raciocínio rápido. É difícil, mas é possível. Exato. Mas se eu dissesse sim por chute, né, e não ia ser um chute para fora, você ia perguntar por quê, eu não ia saber responder. Forte abraço, Tony, a gente se vê o mais breve possível. Até mais. Bom, muito obrigado pela força, foi um prazer, boa sorte para você e vida longa, bom descanso. Deus quiser, obrigado. Esse foi Tony José, que muita gente... Tony José Quartarolo, nome completo, mas artisticamente Tony José, que você ouviu durante anos e anos no plantão esportivo, do Scratch do rádio, da equipe da Rádio Bandeirantes e em outros locais que ele citou também. Agradeço a você a sua permanência até agora, acompanhando essas histórias. Semana que vem a gente volta com mais uma voz do rádio para contar histórias, para definir coisas gostosas que nós temos para contar neste rádio querido e centenário que cada vez mais faz companhia e continua sendo nosso grande amigo. Até a semana.